No programa de hoje vamos conhecer o Lar São José, que atende 150 crianças em Jacareí, e também um pouco mais sobre as Irmãs Carmelitas, responsáveis por essa obra social. O programa Colaboração começa agora. Tudo começou com 4 irmãs croatas. Que é a irmã Vendelina, irmã Celestina, irmã Carmela e irmã Andréia. Foram as 4 primeiras irmãs que vieram da Croácia para fundar a congregação aqui no Brasil. Vieram para fazer missão no Brasil, vieram como missionárias. E elas vieram para cá com a ajuda da congregação dos padres do Sagrado Coração de Jesus. E aí o primeiro lugar onde elas vieram foi onde tinha um bispo do Sagrado Coração de Jesus, que era Dom Eusébio, na época, que estava começando como bispo nessa diocese de São José dos Campos. E aí foi ele que doou, no caso, a primeira casa onde as irmãs residiram, que é aquela parte de cima aqui dessa construção, a primeira casa que tem lá em cima. Na época, o fato de trazer as irmãs para essa região aqui, para Jacareí, quando o bispo, o Dom Eusébio, trouxe as irmãs para cá, foi justamente porque ele percebia que era uma porção, uma região que tinha muita necessidade e que as irmãs, ele acreditava, poderiam colaborar, né, no desenvolvimento, no crescimento das pessoas, das famílias aqui nessa região. Então, ele sentia que era uma região onde havia necessidade. Elas começaram trabalhando com mães, dando orientação, dando formação. E com o tempo ela viu que essas mães também precisavam trabalhar. Aí foi quando elas começaram a olhar as crianças, os filhos dessas mães. E logo as irmãs perceberam a necessidade do trabalho com as crianças. E começou bem cedo, podemos dizer assim, um pequeno grupo de crianças numa creche provisória. E que foi numa outra parte, não existia ainda essa construção, esse prédio. Então começou 2 pequenos grupos de crianças. E elas assim começaram, então deram início aqui no Brasil à creche lá São José. Essa obra, ela parte de um sonho, né, que surgiu muito antes, que surgiu com a fundadora lá na Alemanha, que era gravar no coração das crianças o nome de Jesus. Ela tinha esse grande desejo, né? Mas também não fazia acepção de pessoas. Sempre a madre acolheu no lar as crianças de qualquer denominação religiosa. Elas foram sentindo a necessidade de um espaço maior para essas crianças, construíram um salão e ali elas atendiam todos, menino, menina de todas as idades, não tinha assim um grupo assim separado, então era tudo muito misturado. Mas com muito amor elas faziam isso, né? Esse primeiro atendimento, né? Essa atenção às crianças, se via isso com muito carinho, muito afeto da parte delas. E a creche ela depois foi se organizando assim fisicamente enquanto espaço. Aqui tinha carência de muitas coisas, não tinha água, era muita necessidade de água, não tinha ainda saneamento básico, havia muito mais necessidade mesmo assim das famílias, né, das crianças. Então, e também não era que, até no sentido religioso, não tinha ainda aqui paróquia, né, tinha uma capela, uma pequena capela, né, e que as pessoas já se esforçavam, já se reuniam, né, mas em todos os sentidos, tanto no religioso quanto no social, as irmãs sentiam de colaborar, de caminhar junto com as pessoas aqui, né. Que nós já chegamos a atender nesse espaço 300 crianças. Né, atendendo 2 projetos, o projeto socioeducativo, que infelizmente o ano passado foi fechado por falta de recursos para pagar as oficinas, e o projeto creche, que são crianças que são atendidas com a ajuda da prefeitura na parte da educação. Hoje, atualmente, nós atendemos 150 crianças no projeto creche.
O projeto socioeducativo, a possibilidade, a gente está pensando, procurando parceria para reabrir esse projeto de novo, porque nós conhecemos a demanda, a nossa clientela, tem muitas crianças em situação de risco que precisam muito desse projeto. Assim como na creche também, nós temos as nossas crianças que precisam, né, e que a gente se dedica com muito carinho a elas, né, e que a gente vai fazendo a nossa parte no dia a dia. Aqui nós temos um convento, né, uma casa de irmãs, que é um convento, e no momento nós somos 11 irmãs que residimos aqui. Temos um outro espaço que é uma casa de espiritualidade que funciona mais nos finais de semana, ela é alugada, uma casa de retiros, também para promover a espiritualidade e também para ajudar a própria obra, a própria Casa das Irmãs, porque aos finais de semana essa casa é alugada. E temos o prédio da obra social, que tem esse foco do trabalho com as crianças, né? Que é a creche, que já foi em algum tempo atrás, até o ano passado, funcionava o projeto com adolescentes, né? Esse ano teve que dar uma parada, mas temos desejo e pensamos de retomar. Quando as irmãs chegaram aqui, eu tinha 9 anos de idade. Aí foi quando nós recebemos ela aqui na comunidade, foi feita uma festa, né? E desde então aí comecei a fazer um trabalho com ela. Menina, né, criança, trabalho pastoral, de evangelização, catequética. Aí fui crescendo, adolescente. E daí por diante fui trabalhando aqui, trabalho voluntário, né? Aí nós formamos um grupo de amigos do Carmelo, que eram pessoas que trabalhavam para receber fundos aqui para nossa obra, né? E foi indo, desses anos para cá, fui trabalhando voluntário e hoje eu estou aqui como funcionária mesmo. E a obra das irmãs em caridade também é muito grande. O benefício para as crianças que passam necessidade, elas assim, abraçam bastante a causa, né? Então, assim, para gente que não como posso dizer, não precisa muito, ela já ajuda bastante e para quem precisa ajuda mais ainda. É muito importante, viu? Elas ajudam muito, principalmente famílias carentes, né? Ainda mais agora nesses anos com as dificuldades que nós estamos passando, a gente tem ajudado muitas famílias, né? Todos vêm aqui à procura, né? De comida, de roupa. Aí nós temos até o bazar lá em cima, que a gente ajuda, né, com doação para aquelas pessoas que necessitam. E é muito importante, isso daqui ajuda muitas famílias mesmo, viu? Ano passado, infelizmente, foi fechado 2 salas de projeto e as famílias sofreram muito com isso, sabe? Eles sempre passam por aqui perguntando, quando que vai voltar o projeto, né? Vocês têm uma previsão disso? A gente está correndo atrás, porque a gente sabe que a comunidade precisa, né? Não só aqui a nossa, mas a cidade também, né? Precisa desse amparo, desse projeto, que aqui acho que só tem uma escola que tem um projeto, então aqui era uma outra opção para aqueles pais que realmente não têm com quem deixar os filhos e precisam trabalhar. Então o objetivo futuramente é, quem sabe, com a ajuda de muitas pessoas, ampliar essa clientela nossa, esse grupo de crianças que a gente pretende atender, tanto no projeto socioeducativo como no projeto creche. O nosso método aqui é conhecer a criança por um todo. Então a gente vai conhecer a criança, sua família, onde ela mora, o que ela faz,
Então, por isso que as irmãs acabam fazendo uma visita, depois dessas entrevistas que elas fazem comigo ou com a irmã Petra, né, no caso, e aí elas vão até elas para saber onde que elas moram, o que que elas vivem, elas trabalham, não trabalham, estão precisando de ajuda, de um encaminhamento para algum lugar para trabalhar, né, o que que elas fazem. Então a gente acaba assim inteirando na vida da família e trazendo elas também. Muitas acabam voltando, começar a ir para a igreja, que não ia mais, né? As crianças começam a vir junto, começam a estar rezando com a gente aqui, leva a oração para casa, acaba rezando com os pais querem também participar e acaba vindo. Então assim, a gente acaba trazendo, conhecendo os pais e trazendo eles para a nossa realidade aqui, e eles participando. Aí acaba se tornando pais colaboradores, que nós chamamos. Aí muitos pais às vezes vêm ajudar a gente na parte elétrica, ou talvez às vezes na parte que nem quando a gente tem festa, eles ajudam a gente a fazer os bolinhos ou montar pastel. Então eles acabam ajudando a gente de alguma forma por causa dessa parceria que a gente acaba fazendo com eles, de se conhecer. Porque aqui a gente trabalha com a criança, né? A gente educa eles pela vida. Nós trabalhamos com afetividade mesmo, com amor. Nós acolhemos a todas as crianças, assim, independente de religião, né? Tudo. A gente acolhe a todos, assim, e é muito, muito importante, é muito prazeroso fazer parte dessa equipe. Às vezes os pais vêm conversar conosco sobre o seu filho, saber como que está, e ao mesmo tempo ele já acaba desabafando, precisando de ajuda, né, de uma acolhida, de um carinho. E aí o nosso papel nessa hora é de acolher esses pais. Principalmente na minha função, eu acabo recebendo eles de manhã, na hora que eles chegam com os filhos, né? E assim, até alguns pais já vieram e falaram assim, nossa, mas como é gostoso chegar aqui e receber um bom dia feliz, né? Às vezes eles chegam, desabafam, sabe? Conta toda a situação da vida. Eu falo, ó, se a gente pudesse, a gente atenderia todos os pais, mas não depende só de nós, né? A gente precisa da ajuda, né? Da comunidade, da ajuda financeira. Então, infelizmente, a gente só não acolhe porque não tem condições mesmo, senão nós acolheríamos todos, né? O diferencial aqui é justamente essa estrutura mesmo, né? O brincar, a gente trabalha bastante o brincar aqui, e nós temos a brinquedoteca, a sala de leitura, esses ambientes todos, nossa, é um enriquecimento muito grande para o aluno que vem de uma comunidade carente, que vem de uma zona rural, não tem acesso a toda essa informação. Aqui a gente consegue colocar isso tudo para eles, né? Então ele, embora estando num bairro carente, não fica a desejar nada para um centro de cidade, para uma outra escola referência, né? Porque a recepção em todos os lugares é o lugar onde a pessoa chega e às vezes ela precisa de uma atenção maior, né? Então aí você tem que ter esse discernimento para acolher, para ajudar, para amparar. Então aqui a gente tem essa oportunidade, né, de ajudar também, não só na parte de educação, mas de outras coisas que tem a necessidade. Então aí eu sou muito realizada aqui, sou muito feliz de trabalhar aqui. Trabalhar em um outro setor que não seja a educação é complicadíssimo para a mãe e para a criança. Primeiro que o patrão não entende que a mulher é mãe. E a criança, ela não entende que a mãe tem que trabalhar. Eles são pequenininhos, eles precisam dessa mãe. E é complicado para mim, muitas vezes. Teve uma vez que eu chorei com a minha filha. Ela tinha uma apresentação aqui na instituição e a gente chegou atrasada. E a apresentação já tinha acabado. E ela chorou muito. Aí a irmã que estava com ela na época, a irmã Giovana, ela está agora em São José. Pegou ela, abraçou, levou ela lá para frente, fez uma apresentação à parte com ela. E isso ela gravou, sabe? Porque aqui tem um respeito também nisso. As irmãs, elas tentam conciliar isso com a vida da criança, com a vida dos pais. Isso é importante, saber também respeitar, que nem toda mãe é presente, né? Muitas vezes a gente tem esses conflitos aqui também, da mãe não trazer as coisas que a gente às vezes pede por falta de tempo, por falta de não estar participando, né? Sabe quando você fica muitos anos em vários lugares, aí quando você descobre, né? Primeiro dia que eu entrei na escola, eu soube que parecia que a impressão que eu tive, que tudo que eu já tinha vivido,
não tinha valido, entendeu? E foi essa sensação, assim, porque era uma coisa que eu já esperava, né? A gente sabe que a família, ela tem um papel muito importante, né? Na família a gente aprende os valores, mas também nós sabemos que nem sempre, né, a criança ela encontra uma família que possa transmitir esses valores para ela. Nem sempre ela encontra como deveria, seria o ideal, mas nem sempre ela encontra uma mãe que possa realmente amá-la como ela deveria ser amada. E a gente sabe que a experiência de ser amado é fundamental na personalidade de uma pessoa. E nem sempre as crianças encontram isso. Então, assim, a fundadora, ela dizia que nosso papel não era ser primeiro professora ou enfermeira, né, ou exercer primeiro uma profissão. Mas o nosso papel para essas crianças era ser mãe. E ela entendia assim, ser mãe como? O que uma mãe faz? Uma mãe ama e acolhe e ensina tudo o que é necessário. Então, era assim que a madre via o trabalho com as crianças. Então, amar essas crianças, acolher essas crianças, fazer por elas aquilo que fosse necessário para que um dia essas crianças pudessem crescer como adultos bem integrados, que se sentissem felizes. Eu acho que o diferencial é o além, né? É a gente enxergar dentro das crianças, né? Porque eles trazem esperança, eles vêm esperando da gente que a gente dê uma resposta positiva para eles. Às vezes em casa não encontra, né? Um colinho, um carinho, um escutar. Às vezes eles querem contar uma coisinha simples, né? Que no dia a dia os pais não têm tempo de ouvir. A gente senta na roda de conversa e ouve o que ele tem para contar, que viu um cavalo, que encontrou alguma coisa assim, sabe? Isso é importante para eles e para nós também. A gente serve ouvindo, né? São coisinhas pequenas que para muitos são enormes, né? É muito grande, né? A criança, né, fica o dia inteiro, né? Aí, como disse, eles almoçam, tomam as coisas, né? Faz o lanche, né? Aí brinca, eles gostam de brincar, né? A criança fica mais inteligente, né? O meu netinho mesmo, ele é inteligente, mas ele aí fica ele fica mais esperto, né? Que sabe de tudo, faz tudo, né? Eu conheço gente que assim, a merenda, quando sobra, ela dá para quem está precisando. A minha filha tem alergia de leite, então ela recebe doação de lata de leite que não contenha leite de vaca. Ela manda para minha filha também. Então são coisas assim, sabe? É um agasalho que precisa, ela doa. Um alimento que ganha mais, ela também doa. Faz toda a diferença. Toda a diferença. Esse trabalho nosso, conforme a nossa madre, ela queria que nós desenvolvesse. Ela não queria que nós irmãs, a gente fosse enfermeira, médica, advogada, professora. Ela queria que nós fôssemos mães para as crianças, porque ela falava assim que a mãe, ela é um pouco enfermeira, é um pouco médica, é um pouco advogada, a mãe é tudo isso. Essa criança que vai aprender de um jeito ou de outro, com métodos, primeiro ela tem que se sentir acolhida e amada, né? E aí é claro que esse trabalho ele também implica a necessidade do contato com as famílias, de procurar auxiliar de alguma forma as famílias quando há algumas possibilidades de auxiliar, né? O objetivo primeiro da creche não é só na parte pedagógica, não só isso também é importante, mas também trabalhar a dimensão espiritual da criança, fazer um acompanhamento com a família, que esse é o diferencial dos nossos trabalhos em relação a algumas creches que tem aqui no município, que é fazer um trabalho junto com as famílias. É a melhor opção. Nós recebemos às vezes via agenda algum bilhetinho, vocês são a nossa melhor opção, né? Isso nos enriquece, né? Isso a gente
fica bastante feliz com essa devolutiva dos pais, né? Nós sendo a melhor opção, né, para eles. Hoje eu vim buscar meu neto, tá ali, pegar ele ali daqui agora. A mãe dele faz o quê? Trabalha? A mãe dele está fazendo as faxinas, né? Se a senhora não deixasse sua neta aqui, onde que ela ficaria? Teria que ficar comigo, né? Porque a mãe trabalha, né? As duas mães trabalham. E eu também, e elas ficando aqui, o período, assim, estuda de manhã e depois da escola vem para ficar para cá, aí eu posso fazer um outro serviço para fora para poder ajudar em casa, né? Quando ela não está trabalhando, eu fico com ele, né? Agora, quando eu estou trabalhando, não posso ficar com ele, né? Porque esse tempo mesmo eu estava ficando com ele. Aí depois eu arrumei um serviço, aí ela pegou e falou: ah, mãe, eu não tenho quem deixar. Eu falei: ah, você arrumou. Aí ela pegou e arrumou essa creche. Veio aqui, né? Coisa. Aí arrumou essa creche aqui, tá até agora. Então, às vezes, quando a gente quando chega do trabalho, as crianças já estão quase na hora de dormir. E às vezes a criança ela encontra uma certa dificuldade na escola, né? E aqui ajudava bastante, né? E quando tinha tarefas, essas coisas, as crianças traziam, né? E eles ajudavam a fazer. Se não fosse ficar aqui, como que ia ser? Ah, ia ter que ficar em casa, né? Não sei, não ia dar jeito não, né? Daí ou eu ia trabalhar ou ela, né? Tinha que uma das duas, né, optar, né? Uma ficar em casa e a outra trabalhar. Ajuda muita gente, vai ajudar muita gente, porque tem mãe que trabalha, né? Como diz, tem umas que tá procurando serviço, não acha, né? Não fica. Mas tem umas que já tá trabalhando, né? Então precisa, né, dessa creche aqui. Nós percebemos assim que dentro dessa clientela que a gente atende, a maior carência é exatamente essa, atender essas mães que precisam ir trabalhar, precisam de trabalhar para dar o sustento à sua família e que precisa deixar os seus filhos na creche, né? Então assim, e também olhando assim, as famílias que a gente atende, nós procuramos trabalhar o social, o espiritual, procurando orientá-las, trabalhamos com os filhos delas durante o dia todo, mas quando a gente percebe que aquela criança não está contribuindo, está dando trabalho, tem certa indisciplina, aí o nosso foco é a família. Vamos visitar famílias, lá a gente busca essa ajuda, faz uma parceria junto para que se possa desenvolver melhor o trabalho. Eu me sinto muito realizada enquanto irmã, né, enquanto religiosa, né, poderia até dizer assim também enquanto também pedagoga que sou, né, eu me sinto realizada. Também olho a equipe hoje que nós temos, é uma equipe muito capaz, né, também que adere a esse objetivo da nossa madre, que é educar, né, dar esse amor para as crianças, não só ali no dia a dia, mas também às vezes até suprir esse amor que às vezes não tem na família, né? Que nós temos alguns casos assim, que é bem concreto. Eu fui uma criança que teve um histórico muito complicado, um histórico familiar bem deturpado. Então, eu acho que o amor que eu fui recebido, porque aqui acabou virando a minha família. É com muita alegria que a gente encontra pessoas assim que nem o Cálito, né? Cuidei dele com 3 aninhos, 4 aninhos, né? E hoje com 20 anos saber, né? Então eu já há alguns anos já tinha procurado ele em rede social, porque realmente foi uma criança assim muito especial quando nós iniciamos esse trabalho aqui na creche. Eu lembro uma vez, a irmã Petra que me lembrou bem na verdade desse episódio. Ele foi no período da manhã. Ele teve um dos momentos assim que ele, às vezes ele tinha as dificuldades dele, ele chorava muito, ou então assim ele não conseguia conter tanta emoção, às vezes que a gente vinha o histórico da família dele e tudo. E nesse dia deu uma crise nele, ele saiu correndo. Eu estava na sala, aí eu saí correndo e minha educadora não conseguiu me segurar.
E a professora, irmã, pelo amor de Deus, me ajude, porque o Carlton saiu e eu não consigo largar todas as outras crianças aqui, né? E eu fui atrás do Carlton. E eu vim para onde é o campo e deitei. Realmente, ele subiu, passou por aqui, subiu lá no morro lá, e eu atrás, já estava muito cansada. E por fim, ele também não aguentou, ele sentou e falou, ai, tô cansado. Aí eu falei, eu também, Carlton. E aí ele deitou assim, virou para cima, olhou e estava passando um pássaro, né? E aí a irmã Petra veio, e eu deitado, eu falei, queria ser um passarinho para ser livre. Eu falei assim, olha, Carlton, eu também queria ser um passarinho agora. E nós dois ficamos ali por acho que uns 10 a 15 minutos deitados, sem falar mais nada. Eu queria ir para longe, eu queria... Porque eu estava passando uma fase muito difícil na minha casa, então assim, eu chegava com uma revolta muito grande aqui. Por fim, descemos, ele segurou na minha mão, eu falei, você cuida de mim, eu cuido de você, tá bom? Ele, tá bom, e descemos o morro. Era um dia que eu estava muito mal, então eu falei, eu queria ser um passarinho para ser livre. E ficamos por 10 a 15 minutos ali, aí ele acalmou-se, peguei na mão dele, descemos, eu falei, você agora cuida de mim, eu cuido de você. E descemos, ele veio, tomou o banho dele, demos um banho nele, ele juntou-se às outras crianças, almoçou, dormiu, e assim, ele... De vez em quando ele tinha esses momentos assim, mas a gente contextualizava e sabia que era um histórico na família, que precisava de muita orientação, muita paciência para poder lidar. Eu diria assim que nosso desejo é que as pessoas que se interessarem, né, de conhecer essa obra, ou mesmo de conhecer o convento, conhecer as irmãs, mas também se alguma jovem deseja, né, conhecer a vida consagrada, como que é ser freira, também nós estamos disponíveis aqui, sempre abertas para que as pessoas possam conhecer. A curto prazo seria assim, buscar parceria, para a gente poder reabrir o projeto socioeducativo, que seria hoje a dificuldade nossa, é manter as oficinas desse projeto. A gente não tem condições de manter, pagar os monitores. Então, a curto prazo, o meu sonho hoje é ter essa parceria para a gente poder reativar esse projeto, né, buscando assim os monitores, indo atrás dessas crianças que o ano passado a gente deixou de atender, que a gente sabe que é uma necessidade urgente.